Olá, pessoal, boa noite. Estamos de volta aqui com a nossa live, uma live super especial, que nós estamos aqui aguardando a Nicole entrar conosco. Vamos ver se ela já entrou. Vamos lá, Nicole, manda um oi pra gente aí, pra te autorizar. Gente, nós temos feito algumas lives especiais às quartas e às sextas-feiras, e a nossa convidada especial de hoje é a Nicole. Vamos ver. Ah, ela aqui. Vamos lá, tá entrando. Boa noite, Nicole. Já tá vendo a gente aí? Opa! Tudo bom, Olá, querida? tudo bem, Cida? E você? Tudo jóia? Apesar Você da me ouve bem? quarentena aí, um dia super corrido. Você me ouve? Tá Tô funcionando? te ouvindo bem. Peraí, acho que Ah, eu vou preferir pôr um fone que eu vou te ouvir melhor. Deixa eu pegar aquele tá. pequenininho. Eu tenho assistentes aqui. Deixa eu pôr um fone que eu acho que vai ficar melhor. Você me ouve bem? Eu te ouço. Vamos lá. Pronto, vamos ver se agora o som fica melhor, que aí fica mais concentrado pelo microfone aqui. Tá ouvindo bem? Tô, tô bem. Ah, também tô te ouvindo bem. E aí, como anda a nossa vida? Que hoje a gente vai falar de vida, né? É, então, Então, eu acho que... Fala, Cida. não, nós convidamos bastante gente aí, mandamos notícia para os pais, para os professores, colocamos no site. Olha aí, a Marcela já entrou, Marcela lá da Embaré. O pessoal tá chegando, Nicole. Mas me fala um pouquinho de Sim. você, como é que você está? Ah, tudo bem, tudo certo. Estamos indo caminhando a Atena, aguardando os próximos movimentos. Acho que agora é muito interessante, porque as pessoas estão um pouco saturadas já, né, desse movimento, do isolamento, da quarentena. Então, ao mesmo tempo que a gente já começa a desfrutar de algumas coisas bacanas, daquilo que a gente já acostumou, daquilo que a gente já aprendeu da quarentena, mas também satura um pouco, porque você fala, poxa, mas eu já deu tempo, já posso passar, já posso viver outra coisa, né? Só que a gente ainda está Sim, aí sem definição de até quando, né? E a gente não tem definido até quando isso vai ficar. sim. Mas enfim, vamos aí, passando por mais essas Trocar. fases aí. E aí, a minha proposta, Cida, hoje era de nós conversarmos um pouco. Você está me Uhum. ouvindo? Sim, estou ouvindo, A, pode a, falar. pro- a minha proposta hoje é de nós conversarmos um pouco, né, sobre essa coisa que eu coloquei assim, da nossa vida importa. E acho que você deve ter ficado sabendo de um caso que teve nos Estados Unidos, né, de um homem Puxa, que veio a falecer, que foi abordado pelos policiais e que sim. veio a óbito mesmo, né? E da violência que foi tudo aquilo. E isso tem, assim, tomou um vulto muito grande. O movimento se transformou Nossa. numa coisa muito grande. Né? E o tema, aquilo que eles têm trabalhado e falado lá, é exatamente isso, nossa vida importa. E eu achei isso Aham. muito forte, né? Porque é isso, o que significa nossa vida importar? A nossa vida importa, independente da situação que a gente está vivendo. E, independente da Sim. situação que a gente está vivendo, né? Quer dizer, com isolamento, sem isolamento, a violência é uma coisa muito séria e tudo isso a gente tem que olhar para a gente. A gente tem que entender como é que funciona isso dentro da gente. Porque se dentro da gente tiver espaço, a gente vai permitindo que isso se propague, que isso continue Claro. acontecendo, né? Mas, Nicole, você não acha que isso vai em coisas até, não menores, né? Porque essa situação do vírus não é menor em hipótese alguma. Mas hoje eu precisei sair, eu tive um dia bastante agitado e tive que resolver coisas assim, lógico, né? Em ambientes contidos. E por fim eu passei aqui numa avenida grande que tem pro lado do final da Enseada, e lá tem um Carrefour enorme. E eu falei, puxa, eu precisava tanto de umas coisinhas, acho que eu vou nesse mercado porque é grande. E pensei, em um mercado grande, você, né, dispersa um pouco as pessoas. Nicole, estava lotado. Eu fiquei apavorada. Eu vi o estacionamento razoavelmente cheio, mas ainda assim arrisquei. Eu dei uma voltinha assim no mercado, peguei e saí.
né, eu estava de máscara, eles ofereceram álcool gel, mas estava lotado, parecia assim, sabe feriadão, quando o supermercado lota? Eu fiquei apavorada, isso não é uma falta de cuidado nisso. E hoje também saíram imagens, porque assim, dos Estados Unidos foi essa morte. E na Europa, em Bruxelas, em Paris, lugares assim, tem um local em Bruxelas, em frente à OMS, não é qualquer lugar, é em frente à OMS, a Organização Mundial de Saúde, tipo um bulevar de restaurantes lotado de gente. Então, eu não sei, fica tão difícil da gente entender, e eu acho que passa um pouquinho pelo que você está querendo introduzir hoje no nosso assunto aí, porque parece que não está importando a vida das pessoas, né? Eu tenho que É. fazer aquilo que eu preciso fazer, porque eu não aguento mais. Sim, sim. Não e eu acho que tem uma questão, Cida, que é assim, internamente, como é que a gente lida com isso? O que que acontece? A gente vai vendo que algumas coisas fogem do nosso controle. E isso acontece desde sempre, só que a gente finge que não Sim. está vendo, finge que não percebe, quase como se eu controlasse tudo. E vamos levando a vida, né? Só que tem uma hora que a gente se depara com momentos, como agora a questão da pandemia, onde peraí, eu não controlo, eu vou ter que parar e vou ter que olhar o que está acontecendo, eu vou ter que me movimentar de outra forma, eu vou ter que ficar em casa, eu vou ter que, enfim, pedir as coisas no supermercado e tal. Eu penso que as pessoas estão usando muito o supermercado para fazer o passeio, né? Sim. Mesmo eu, assim, me surpreendi quando eu fui recentemente comprar algumas coisas no supermercado, porque eu falei assim, nossa, como tá cheio. Na realidade, eu pensei que normalmente nunca vi aquilo tão cheio. Eu falei, nossa, as pessoas estão Aham. passeando, porque elas não podem ir em outro lugar, elas não têm outro lugar para ir, elas estão indo lá no Sim, supermercado. E eu acho que isso sim. realmente está acontecendo. Realmente está acontecendo isso. As pessoas estão buscando de algum. Mas veja, Cidão, o que eu acho que é importante a gente perceber é o seguinte: existe uma dor que está mobilizando essas pessoas. Tem Sim. que é uma dor, que não é que a gente tenha que ignorar que as pessoas têm que ficar estão sofrendo com a morte, a perda de pessoas queridas. Não é que a gente precisa ignorar isso, não é isso. Mas o fato dessas pessoas que você encontrou no supermercado hoje, que eu encontrei essa semana quando eu fui, me disseram, eu não estive em Santos na praia, né, na orla da praia no final de semana, mas Uhum. parece que estava lotada a praia, Lotado, eu né? soube. Então, né? Então, isso foi uma coisa assim que comentaram muito e tal. A gente não pode ignorar que isso está traduzindo uma dor. Tem uma dor aí. E eu acho que é isso que eu queria falar quando assim a nossa vida importa. Sim. O fato de eu estar contrariando uma determinação legal, o fato de eu estar falando, não, eu vou sair, ou eu tenho que sair, ou porque eu acho uma justificativa plausível ou não plausível, não importa. Mas o fato é, eu tenho uma dor, eu tenho uma dificuldade, eu estou sentindo alguma coisa que faz com que eu não consiga ficar em casa. Que faz com Sim. que eu fique. Então, assim, as pessoas estão tristes, as pessoas estão. Num primeiro momento, elas estavam desesperadas, angustiadas. Agora, eu acho que está baixando uma questão assim de estar mais triste, estar muito solitário, né? Então, Aham. falas que eu escuto, por exemplo, no consultório, de uma senhora que falou assim: é, eu não aguento mais ficar sozinha, eu não tenho ninguém, eu tenho que arranjar um jeito de ir para casa de alguém. Então, ela estava vendo se ela Olha. encontrava uma amiga que ela pudesse ir para casa dela. Por quê? Porque a pessoa fica muito sozinha, né? E aí, Aham. assim, começa a vir uma dor. Uma dor do quê? A dor da falta que faz o meu filho, a dor daquilo que eu queria fazer e não consigo, né? A dor daquilo que eu tô vendo que está acontecendo politicamente, que a gente vive aqui no Brasil e no mundo, né? A Sim. dor que eu vejo, quer dizer, a hora que eu vejo essas imagens, por exemplo, que foram veiculadas lá de violência, desse George, como é que é o nome dele? É George, do rapaz que Ah, morreu nos não Estados lembro. Unidos, né? Tal, não lembro, é George alguma coisa. Mas quando você vê isso, você fica impactado. E É. às vezes você fica tão impactado que você não consegue não fazer nada. Você precisa se movimentar. E aí as pessoas vão, aquilo vai ficando maior, maior, e elas acabam saindo, né? Então eu não estou dizendo que, que legal, as pessoas têm que sair. Não, não estou falando, oh meu Deus, caiu o telefone. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que a vida importa. Não dá para simplesmente falar assim, olha, É. a regra é essa,
e a gente não lembra de mais nada. A regra é essa, todos têm que cumprir. A regra é essa e as pessoas que não cumprirem vão pagar um preço por isso, né? Vão ter que se responsabilizar, eventualmente, por algum problema que tenha com relação a isso. Mas o que eu quero dizer com a Nossa Vida Importa, que é o que está vindo à tona, que é os movimentos que estão sendo, muitos movimentos acontecendo por conta disso, é no sentido de eu me importar com o que é que me toca, o que é que faz sentido para mim, aonde está a minha dor, né? Porque assim, a minha dor é uma, a sua vai ser outra, dos seus filhos vai ser outra, a da sua família vai ser diferente da minha família, como vai ser diferente da família de qualquer outra que esteja por aqui. Então, cada um vai ter uma dor, cada um vai ter uma dificuldade. E a questão é conseguir compreender isso. Porque se a gente não olhar para isso, entender o que é isso, isso vai sair como violência. É isso que acontece. Porque não é por acaso que aquele policial segura aquele homem ali. Imagina você, se coloca na situação do policial, segurando aquele homem daquele jeito, quer dizer, com o joelho no pescoço dele, sabe, assim, impedindo que ele se movimentasse, é muito violento. O que a gente vê a todo momento. Somatória, não é, Nicole? Porque assim, você vê, tem toda uma movimentação que envolve essa coisa de intolerância, de racismo, de muita segregação, que tem coisa que é muito velada também. E aí soma com tudo que a gente está vivenciando, né? Nós vimos cenas, eu vi cenas na capital, em Washington, queimando, que o Rui me mostrou a foto, falou assim... Lembra do episódio da série que a gente assistiu, que explodiu o Capitólio na série, né? Você olhava aquela imagem, era igual de cinema, um negócio assim maluco. Então eu acho que a gente está vivendo tudo isso que a gente se vê num filme, só que é muito pior, porque é realidade mesmo. E vai chegando perto da gente, né? A sensação assim que a gente tem, tudo está vindo mais perto, né? Sim, porque é exatamente isso, sabe, Cida? O que acontece? Quando eu não entendo qual é a minha dor, não entendo o que está me afligindo, quando eu não tenho compreensão disso, eu não entro em contato com isso, o que acontece? Eu fico com aquela coisa me incomodando, com aquilo lá me incomodando. Aí a hora que o meu vizinho, ou acontece um movimento na rua, e eu fico sabendo, eu falo, gente, se eu for lá nisso, eu expresso a minha dor. Então, a minha dor não é daquela bandeira que tá na rua. Mas eu vou sair lá porque eu expresso a minha dor. Porque eu coloco a minha dor de alguma forma. Porque eu vou... Então, assim, muitas vezes é o que a gente vê em todos os lugares, né? Então, assim, você vê... vamos pensar numa questão tão antiga que é o nazismo. O que era percebido naquela época, pessoas que viveram, que foram alemães, eles dão declarações fortíssimas dizendo que eles não entendiam o que estava acontecendo. Ah, mas são pessoas alienadas que não estavam nem aí com nada. Não é isso, não é só isso. Eu acho que tem uma questão que tinha uma dor, tinha um incômodo por uma série de outras coisas que não estava sendo olhado. Aí a hora que vem uma pessoa comprometida, né, mas era um grande líder. O Hitler foi um homem que tinha um domínio, tinha uma oratória. Ele consegue pegar aquela dor de todo mundo. Um doía porque tinha fome, outro doía porque não acreditava naquilo, outro doía porque tinha perdido a casa, outro doía porque estava com saudade da mãe. Cada um tinha uma dor. Ele pega todas essas dores e fala assim, então, a nossa dor é porque, na realidade, os judeus não são importantes. E ele tem a condição de falar, a condição, uma oratória fantástica, e ele fala, constrói aquilo que ele construiu. Mas também a percepção está afetada, né? Porque a proximidade nos tira um pouco a percepção da análise, porque a pessoa está muito dentro daquela situação também, né? Então ela só vê, eu tenho essa dor e isso resolve. Alguém mostrou uma luz. Exatamente. Seja de que cor for, né? Sim, é isso mesmo, Cida. Mas assim, o Jung falava naquela época. Tanto é que ele foi muito questionado na época do nazismo, assim, o que é que você está dizendo? Ele dizia assim, antes do movimento tomar a força que teve, ele falava assim, alguma coisa está acontecendo. Vocês estão vendo os movimentos? Vocês estão vendo o que as pessoas estão dizendo? Vocês estão vendo que tem muita violência? Era isso que ele estava dizendo. Vocês estão vendo que está muito ofensivo? Vamos ficar atento a isso.
Porque aquilo que a gente está vendo de violência que parece que não chega em mim, vai chegar. Chega. Sabe, é como um enxame. Tem um enxame ali, aquele enxame não vai me tocar. E de repente você fala, meu Deus, fui picado, meu filho tomou uma picada de abelha, uma coisa mais ou menos assim. Você não tem essa dimensão de que aquilo está ali próximo. Mas depois você descobre, estava aqui do lado, né? Me tocou de alguma forma. Então eu acho que a questão é assim, hoje a gente está com tantas dores dentro de casa, as pessoas que estão na rua, que estão tendo que trabalhar, né? As pessoas que estão tendo muitas dificuldades financeiras, tanta gente com muita dificuldade para se alimentar, dificuldades de saber onde vão morar, com essa coisa de a gente não saber como vai estar no final do ano, onde a gente vai parar com isso. Tudo isso são dores muito fortes, né? E cada família com a sua, cada ser humano com a sua. E assim, faz parte a gente ter dores? Faz parte, a gente sai daí fortalecido, a gente sai daí de um jeito mais criativo. Só que a gente não pode fingir que não tem essa dor. A gente não pode misturar ela com qualquer outra coisa que apareça aí. A gente tem que identificar exatamente o que é isso, que sentido isso faz, para a gente poder crescer, aprender com isso. Né? Então, eu acho que a questão... Para não gerar mais violência, né? Porque eu acho que se a pessoa não identifica a dor, vai e você... essa situação todos os Estados Unidos ilustra bem, né? É muito... tem questão do racismo, tem uma série de coisas, mas é assim, é tanta coisa e eu consigo jogar aquilo para cima do outro violentamente. Sim, sim. É porque a atitude do... Fala, Cida, pode falar. Não, pode continuar. Então, porque assim, você vê a atitude do policial, eu fico indignada. Você vê aquilo, eu vi as cenas, assim, né, no videozinho que tinha lá, é chocante. Mas você veja, eu fico pensando, assim, me vem na cabeça uma coisa assim, como é que uma pessoa, não é um policial, uma pessoa, porque é uma pessoa. Antes dele ser policial, ele é uma pessoa. Como é que uma pessoa consegue fazer isso? Entendeu? Porque, veja, se a gente pegar uma formiguinha, porque às vezes, vamos dizer, o meu filho vai falar, tem uma formiga aqui, vou matar. E eu falo assim, filho, mas precisa matar a formiguinha? Né? Então, assim, o que eu quero dizer é assim, a hora que você pensa naquilo que você está fazendo, você faz uma avaliação. Meu Deus, não, é verdade, não preciso matar a formiguinha. Será que a formiguinha pode? Deixa a formiguinha aqui, põe a formiguinha para lá e deixa a formiguinha quieta. Né? Você tem um movimento. Imagina fazer isso, essa violência com o ser humano. Você tem que estar muito perdido, muito inconsciente. Né? Então você fica tão perdido, tão inconsciente, que você vai praticando violência. E às vezes não é a violência física, às vezes é violência na palavra, né? É brigando, é gritando, é isso, né? Tem alguém falando aí. Ainda hoje as pessoas continuam carentes de direção. Eu não consegui ler, Cida. Bom, enfim. Peraí. Ainda hoje as pessoas continuam carentes de direção e quem vem e oferece um caminho tende a ser seguido. Haja visto o boom de youtubers, influencers, etc. É verdade, no boa, olha a gente aqui. Mas então, tá uma coisa perdida, né? Assim, o direcionamento das pessoas... eu acho que a gente passou por momentos, que eu tinha ouvido falar do pessoal na Itália passando por isso também. Aquele primeiro momento, todo mundo vai para a janela, a gente reza, toca música, brinca, muita piadinha. Daqui a pouco não tem mais nem piadinha. A coisa diminuiu, porque tá todo mundo... Assim, você tem dois extremos, né? Não sei se é Brasil, mas diante dessas informações da Europa, eu fiquei achando a mesma coisa. Tem aquele pessoa que não está saindo de casa porque está obedecendo e está preocupado, e tem o pessoal que está lotando o supermercado, e eu vi muitas lojas abertas hoje, e não são coisas essenciais. Então, eu estou com o meu negócio fechado, estou preocupadíssimo, e tem gente que está ganhando dinheiro, porque está com tudo aberto, e pode, ou não pode, eu não sei mais. Então, fica uma coisa que confunde todo mundo. Eu acho que essa confusão... isso dá um distanciamento entre as pessoas, porque um começa a estar numa posição mais privilegiada que o outro, que eu não sei se é privilégio, né? Você está ali atendendo as pessoas e se arriscando. Sim. Não, e tem uma outra coisa também, né? Se a gente vai falar do outro, perceber o outro e dizer, é como você falou, né? Será que ele está numa situação privilegiada? Ele está vivendo alguma coisa diferente, melhor ou mais fácil, né? E na realidade...
o que a gente tem condição de fazer é de olhar para as nossas dores, entender o que que é ruim, o que que é difícil para nós. Não dá para a gente se colocar no lugar do outro. A gente não vai saber o que o outro está vivendo, né? Nem das dificuldades, nem nas dores, nem da inconsciência, de nada. A gente não vai perceber o outro. Porque mal a gente consegue, nem sempre a gente consegue perceber a gente. Sim. O que dirá em relação ao outro, né? Então, o que resta para a gente fazer, o que é possível e o que é uma grande possibilidade, novamente, nesse momento de isolamento social, é a gente se perceber. Onde dói, qual é a violência que eu pratico, qual é a violência que eu pratico comigo, né? Qual é a violência que eu pratico com as pessoas que estão ao meu redor. A violência que eu pratico comigo é na hora que eu não consigo ouvir o que eu preciso, ouvir o que é necessário para a minha vida, seja para a minha vida física, seja para a minha vida espiritual, seja para a minha vida emocional. A hora que eu não consigo ouvir, eu estou praticando uma violência. E é uma violência comigo. A hora que eu permito isso comigo, tudo ao meu redor vai sendo permitido e a violência vai aumentando. São graus de violência, isso vai cada vez aumentando mais, né? E aí a gente chega onde o que a gente vê na rua. Mas assim, não é só na rua, não é só nos Estados Unidos, não é só na Bélgica, não é na Europa, né? O que a gente está vendo hoje, o que eu enxergo já há algum tempo, desde a época das eleições, isso ficou muito evidente para mim, muito forte. Não estou fazendo propaganda política nem nada de partido, né? Nada disso. Eu só percebo o seguinte: era tudo muito violento. Era um contra o outro. E isso me chocava. Sim, nossa, por quê? horrível. Porque na realidade, assim, é muito violento. Não pode, assim, não dá pra gente contribuir. Se a gente está falando em nação, se a gente está falando em um grupo de pessoas, em vamos ser solidários, as pessoas precisam de ajuda, eu não posso querer, eu tenho razão ou o outro tem razão. Com isso a gente não vai conseguir construir nada. E nesse momento onde a gente precisa, né, precisamos dos médicos atendendo, precisamos dos enfermeiros trabalhando, precisamos das pessoas que não precisam trabalhar dentro de casa, precisamos das farmácias e dos supermercados. A gente precisa de tantas coisas, é tão difícil fazer essa avaliação, que o que eu posso fazer nesse momento? Cuidar das minhas necessidades, compreender, acolher as minhas necessidades, entender aonde dói e por que dói, e com isso observar onde está essa violência, essa falta de respeito comigo. Porque se eu observar isso, eu dou menos chance para isso acontecer fora de mim, né? É aquela coisa. Nicole, e como que eu dou essa parada? Eu ouço você falar assim, não, olha, tem alguma coisa acontecendo. Como é que eu, na prática, eu paro e avalio isso? Vamos supor, eu não tenho esse hábito de parar, de fazer uma introspecção. Como é que eu posso, de uma maneira prática, orientar quem está nos ouvindo, assim, o que eu faço para fazer essa avaliação e tentar, né, enxergar isso em mim? Para que justamente eu saia de tanta dor, de tanta coisa que às vezes eu nem percebo, porque eu estou descontando no filho, eu estou descontando no marido, né? A gente está vendo que essa violência familiar aumentou. Né? Eu fiquei muito chocada que eu vi uma propaganda, porque estavam falando muito da violência com a mulher. E era um menino com a plaquinha, falando, olha, aqui em casa tá tudo bem. E ele, olha, não posso gritar, eu apanho todo dia. E lá atrás vinha vindo uma sombra com uma cinta na mão para cima dele. E aí o comercial termina. Eu falei, gente, né? É uma coisa assim que tá tão distante da gente. E de repente não tá, porque pode ser no vizinho, no prédio ao lado. Como é que eu consigo fazer essa introspecção e trabalhar isso em mim? Então, eu acho que tem algumas formas. Então, a primeira coisa que a gente pode observar é aquilo que a gente percebe e se incomoda nos outros. É mais ou menos assim. Nossa, aquela pessoa tem um cabelo azul. Nossa, coisa feia, cabelo azul. Odeio cabelo azul, nada a ver, é horrível. É um absurdo uma pessoa usar um cabelo azul. O que significa isso? Aquele cabelo azul me toca de alguma forma. Aquele cabelo azul está dizendo de mim. É a minha dificuldade em lidar com aquilo. Então, assim, eu tenho que entender assim, o que aquele cabelo azul significa para mim. Né? Porque o que a gente faz é isso. Ai, meu Deus,
olha que horror, no comercial a criança ia apanhar do pai, da mãe, enfim, ia ser surrada, ia acontecer alguma coisa ali. Que horror, né? Aquilo nos toca. Aí você faz a avaliação. Então, primeiro você... Por que eu tô dizendo isso? Porque quando você fala, Cida, você já tem uma consciência, você percebe que ali Sim. tem uma coisa violenta. Então, você não precisa olhar no outro, você consegue olhar em você. Quando ainda não Sim. consegue olhar em você, você olha no outro. O primeiro movimento é a gente olhar e apontar no outro. Então, quando a gente aponta uma coisa no outro, a gente tem que prestar atenção e falar, opa, peraí, o que está dizendo isso de mim? Alguma coisa está dizendo de mim. Né? Aí a gente começa a se perceber. Aí, a partir do momento que eu me percebo, eu não vou mais, o que a gente chama em psicologia, a gente fala em projetar, né? Eu não vou mais projetar no outro, eu vou projetar em mim, eu vou perceber em mim, eu não vou mais fazer isso no outro. Aí eu começo a perceber como eu faço. E quando eu percebo como eu faço, não significa que de hoje para amanhã eu não vou mais fazer. Mas hoje eu acompanhei uma live da Ivone Taborda, que é uma pessoa bem bacana que trabalha com maternagem e tal, e ela fala o seguinte, assim, ela coloca o quanto é importante a gente entender que a gente não vai mudar do dia para a noite, né? Que não é que você vai fazer isso, esse movimento de uma hora para outra. E ela fala uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte: não adianta você falar assim, eu não vou mais bater no meu filho. O que ela fala a saída não é essa. A saída é assim. O que eu quero fazer mais para o meu filho? Como eu quero ser melhor para o meu filho? O que eu quero fazer? Porque se eu ficar focando no eu não vou bater no meu filho, a gente não sai disso. Você vai bater. Porque aquilo que está na sua cabeça, eu tenho que bater menos, tem que bater menos. Então o que ela traz, assim, que eu acho que é muito interessante, é outra coisa. Não é que eu não vou bater no meu filho, é assim, eu quero brincar mais com ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou me movimentar. Ou eu quero ser uma mãe mais... que escuto mais o meu filho. Então eu vou buscar escutar mais o meu filho. Isso vai trazer uma transformação naquilo que eu fazia que eu não gostava. Entende? Não adianta eu querer ficar... Porque é isso, quando a gente fica repetindo uma coisa, seja para nós, seja para os nossos filhos, seja para o mundo, né? Vocês conversaram, você e o Nobu conversaram essa semana sobre isso. Eu tava pensando nisso. Não adianta a gente ficar falando aí para o mundo uma coisa e fazendo outra. Né? Então, na realidade, eu tenho que, internamente, não adianta eu ficar pensando, porque eu bato muito no meu filho, eu bato muito no meu filho, eu bato muito no meu filho, eu tenho que não bater no meu filho, eu tenho que não bater no meu filho, porque eu tenho que não. Gente, não serve, tá? A palavra não, ela tem que ser retirada das nossas conversas. A gente tem que mudar o que a gente vai falar. Então, não é eu não bato no meu filho. É assim, eu faço carinho no meu filho, eu dou abraço, eu escuto. Você tem que falar, a frase tem que ser no positivo. Porque o não é como se o cérebro não registrasse. É como se o cérebro registrasse, não, o cérebro não registra. E aí, conforme como ele não registra, você continua fazendo aquela ação. Você continua com aquela energia e com aquele ambiente ao teu redor. Então, você tem que pensar, eu converso muito com meus filhos, eu brinco com os meus filhos. Opa, você tem uma que... travadinha. Voltou? Nicole deu uma pausa. Mas a gente está tratando do mesmo assunto dessa semana, né? Falando de mindset, aquilo que eu coloco na minha cabeça. Tá reconectando, Nicole? Não é? Porque eu tô te ouvindo. Tá pausadinho aí. Só a sua imagem que parou. Você me ouve, Cida? Voltou. Agora eu tô ouvindo. Eu tinha pausado para você aí também. Tá bom, só a pode imagem. Continuar. Mas então, assim, o não é uma coisa que a gente não tem que usar, né? Então a gente vai usar outras frases ao invés de usar o não. Quando a gente vai chamar a atenção dos nossos filhos, seja criança, adolescente, não importa. A gente fala assim, não quero que você faça isso. Ele vai entender o que o cérebro dele vai registrar é assim. Faça, né? Faça isso. Porque ele não vai registrar o não. A gente não registra o não. Então, na realidade, a gente tem que mudar nosso pedido. Eu quero que você arrume a mesa. Por favor, você pode arrumar a mesa para nós? Né? Quando você vai fazendo isso, por favor, arruma a mesa, você muda. Tem que ser uma frase positiva.
Eu falei isso Não é várias aquela vezes. assim, de novo você não vai pôr a mesa, hoje você vai, não? E dá para modificar mesmo, né? Eu acho que os filhos podem ser convidados para esse movimento, né? Porque não vale a conversa também, falar assim, olha, filho, vem cá, mamãe quer falar com você. Então a mamãe está preocupada, eu percebo que eu estou fazendo muito isso, o que que você acha, tal. Vamos fazer um combinado? Eu acho que cabe essa conversa, você não acha que dá para Sim, fazer? sim, sim. É, eu acho que é importante. A gente não vai saber o tempo todo, tem horas que a gente está cansado, tem horas que a gente não sabe o que dizer, o que fazer. E isso tudo pode ser incluído nas nossas relações com a nossa família. Você não precisa ter aquilo já definido, você não precisa saber exatamente aquilo. É só você dizer, filho, eu não sei, eu não estou bem hoje. Eu tive uma dificuldade, eu briguei com seu pai, eu tive uma dificuldade, qualquer coisa. Você não precisa entrar em detalhes, mas você pode falar, sim, eu tive uma dificuldade, hoje eu estou preocupado porque eu soube que uma pessoa pegou Covid e que ela não está bem, ela está no hospital. Eu estou preocupado com isso. E isso me Aham, mobiliza, vai me mobilizar o dia inteiro, né? A gente vai sonhar com claro. isso, a gente vai ficar com aquela energia. Então não tem problema. É só você dizer para a criança, para o adolescente, para o adulto, você conseguir Sim, comunicar. É difícil? É difícil, ainda mais se a gente não estiver acostumado. É muito difícil. Mas é um treino. É aquilo, peraí, sim. calma, né? Quando você me pergunta o que que eu faço para, como é que a gente faz para reconhecer essa dor, para reconhecer essa violência, para reconhecer o que a gente faz com isso? É um processo de autoconhecimento. É você sair de lá Sim. de fora e entrar para dentro de você. Como, né? A gente está sendo obrigado a sair de fora, sair da rua, sair do lugar externo que a gente estava, para entrar para dentro de casa. Isso simbolicamente a gente tem que fazer a mesma coisa com a gente, voltar para dentro, se perceber, Sim. entender qual é o movimento que eu faço, que sentido isso faz para mim, porque às vezes eu faço um movimento e eu acho que é ok, aí tudo bem. E outras vezes não, outras vezes você fala, não, isso não é legal, então eu não vou fazer mais assim. Mas aí eu não vou usar a palavra não, eu vou usar outras formas de construção. Achei muito interessante como ela falou, a Ivone, que eu assisti, Mas é acompanhei agora há difícil, pouco. né? Porque o não, Muito? a gente não usa sim. Sim, a gente não fala. Mas não, a gente fala o tempo todo. Né? Você mesmo estava comentando aí como não fazer. Fazer melhor, não pode usar o não. Já usou. Mas eu vejo que a gente, por exemplo, eu tenho filhos adultos, então nós nos relacionamos agora na quarentena, 4 adultos dentro de casa. É muito interessante essa dinâmica, né? Porque às vezes a gente está muito ocupado, eu estou resolvendo coisas e o filho vem, mãe, mas não sei o que. O filho, ó, faz o seguinte, deixa eu resolver um assunto aqui primeiro, que a mamãe está muito preocupada. Daqui a pouco você me fala, porque eu não consegui nem ouvir o que ele me disse. Então, e eles ficam, se a gente não dá uma explicação, eles ficam se sentindo deixados para trás. Poxa, tá dentro de casa comigo e ainda assim eu não sou importante? Né? E a gente tem várias coisas para resolver, mas tem que conseguir dar uns limites e Sim. conseguir dizer para o outro isso. Mas aí, Cida, né, isso é muito real. E quando a gente tem filho adolescente é de uma forma, quando tem criança pequena é de outra. Mas o fato é, eles solicitam e precisam da nossa presença, né, do Sim, estar junto. Isso é super importante. A questão é que hoje a gente se mistura demais e muitas vezes a gente faz uma coisa, faz outra, mas a gente está fazendo coisas e não está com eles, né? Então, é assim, eu vou deixar 15 minutos para ficar com ele todos os dias. Que horas que eu vou ficar? Não sei, a hora que for mais conveniente para cada um, que for possível para cada um. Mas o que precisa é que a gente consiga deixar algum tempo que você entenda que é possível no seu dia para estar com cada uma das pessoas que tanto importa, né? Aquelas pessoas que mais importam. Às vezes é num telefonema, porque a gente não pode estar junto fisicamente, às vezes na presença física com os filhos, mas a gente precisa ter um tempo que seja pequeno. As crianças pequenas, elas solicitam muito, e elas têm aquela coisa, mas mamãe eu quero agora, mamãe eu quero, mamãe eu quero. Eu lembro que às vezes as pessoas me perguntavam assim, mas como assim? Como é que eu vou dizer que não? Você vai ter que dizer para a criança pequena assim, então, agora a mamãe está trabalhando e não vai te atender. A gente vai ter um horário para brincar, ou vai ter um horário para conversar, vai ter um horário para ficar sim. junto. Mas tem que ter.
Você tem que oferecer Tem que isso. ter. Porque senão vai ser uma dor muito grande para essa criança. E aí, sim, ela vai dar sinais de alguma forma de que, olha, eu não estou sendo atendida, o meu tempo que eu preciso não está sendo atendido. Ela vai dar sinais de alguma forma. Como? Cada criança vai dar sinais de uma forma. Então, um vai ser rasgando o livro, o outro vai ser gritando, o outro vai ser brigando, cada um vai dar sinais de uma forma. Mas ele vai comunicar. Sim. Né? Porque essa coisa de, ai, meu filho não está fazendo isso, ou está fazendo uma coisa errada, uma coisa que eu considero errada, ele está comunicando alguma coisa. Ele está comunicando Sim. uma dor. Se a gente puder ouvir essa dor, isso se transforma. Né? Então, Claro. ouvir essa dor significa ter um tempo para estar ali. E um tempo para estar ali não é um tempo para estar ali no telefone com ele. Não é um tempo para estar ali. É verdade, porque a gente faz muito isso. A gente hoje, né, o celular, as mídias sociais estão ali, a internet. Então, se eu quero ler um livro hoje, eu leio no meu telefone. Se eu quero ler alguma... Então, assim, a gente tem muito isso. A tela está sempre presente. E com isso, a gente Sim. perde o contato, né? Então, a gente tem que ter o Sabe tempo para... uma sugestão que eu acho bacana? Que um lugar de encontro, aliás, isso é muito antigo, sempre foi a cozinha. Né? Antigamente a gente tinha aquelas cozinhas grandes, com mesa grande, tudo acontecia na cozinha. E você reparou que a gente chegou num período em que a gente conseguiu trazer de novo todo mundo para a cozinha? Pra Então eu cozinha. tenho tido momentos assim, eu falo, vamos fazer tal coisa? A gente se juntou aqui para fazer um yakisoba. Tinha coisa Ai, que para burro delícia. para picar. Ficou ótimo. Fizemos um yakisoba vegetariano, só legumes. E aí eu e a Heloísa cortando e o Rui sentado na mesa fazendo alguma coisa, mas todo mundo ali junto. Então, eu acho que é uma dica bacana para as mães, principalmente. Você envolve os filhos, você está ensinando e você não está inventando conversa, né? Vocês estão ali, aquilo fica natural. E é um momento gostoso e conciliador, né? E, Cida, e assim, é super importante isso. Muita gente voltou a cozinhar, a ter essa coisa da reunião na mesa e tudo. Na minha casa também a gente sempre gostou muito e isso fica mais tranquilo de acontecer, né? E o que que é a cozinha? A cozinha, tudo bem? Travou de Tô novo. ouvindo. Voltou? Tá ouvindo? Então, o que que é a cozinha? Voltou. O que que é a cozinha? A cozinha, simbolicamente, a cozinha é uma representação da alquimia, da antiga alquimia. O que se fazia? O que que Aham. os alquímicos procuravam e faziam? Eles queriam encontrar o elixir da vida. Eles queriam encontrar a pedra preciosa. Eles queriam encontrar como é que eles faziam para nunca mais morrer, né? Era isso. Sim. Então ali e olha que interessante, o que que eles compreendiam e percebiam? A partir do momento que eles iam transformando a pedra, fazendo experiências, experimentando as coisas lá que eles estavam experimentando quimicamente, acontecia uma transformação interna. A cozinha, o cozinhar é isso. A partir da hora que eu estou fazendo lá, eu transformo internamente. Então, isso que você está falando da cozinha é um resgate super importante que a gente tinha perdido, que é voltar Sim. a transformar, né? Voltar a cuidar dessa nossa pedra filosofal, dessa coisa tão importante. E quando a gente faz isso em família, olha que bacana, né? Então, é uma Sim. grande possibilidade de fazer isso em família. Independente da idade das crianças, fazer aquilo que as crianças Aham. podem fazer. Às vezes elas só vão estar ali conversando, né? Às vezes a contribuição delas vai estar só ser a presença delas ali, mas não importa, retomar essas coisas são muito bacanas, né? E é Claro. muito simbólico isso. Muita gente, você deve ter escutado falar, receitas, as pessoas começaram a compartilhar algumas receitas, né? E É. muita gente passou a cozinhar mais, a estar mais em casa nessa coisa da cozinha e tal. Eu tenho uma família que eu atendo, que ela trabalhava, né, ela e o marido na mesma empresa. Então, o marido continuou trabalhando pela internet nessa empresa, né? E ela Aham. passou a cuidar da cozinha. Então, ela fala, para mim, agora todo dia eu tenho que faço algumas coisas e tal. E o que isso foi importante, o que isso voltou a dar um calor, dar uma renovada na energia daquela casa, daquela família, né? Então, é muito
muito bacana isso da cozinha. E foi uma coisa bem forte, que eu acho que veio com muita força agora nessa época de É que a isolamento, gente aqui no não tem mais Brasil. pressa, né? Antes a gente tinha que tomar um café correndo, porque a gente tinha que ir para o Sair, trabalho, almoço não, jantar chegava meio tarde, vamos tomar um lanche. Agora a gente meio que está fazendo todas as refeições, né? E realmente eu sinto essa movimentação em torno da cozinha, é uma coisa bacana. É um momento de união, é um momento assim, e a questão do sabor, do degustar algo juntos, do estar à mesa, por mais simples que seja a refeição, né? A gente está falando aqui, parece que é um. Não, não, às vezes um arroz com feijão, um macarrão com legume, qualquer coisa, né? Às vezes a gente senta, vamos tomar um chá? Hoje eu comprei pão. Ah, vamos tomar um lanche todo mundo junto, né? A gente sentou para comer um pãozinho com manteiga e um queijinho. Então, assim, é um movimento gostoso, porque a gente não fazia mais isso, eu não tomava um lanche sim, da tarde com ninguém da minha família. sim. É, porque cada pessoa vai tendo a vida dela e, na realidade, você acaba perdendo essas pequenas, né? Essas poucas interações que a gente tinha com as pessoas Sim, de casa. Né? E é super, e é muito interessante, né? Se daqui uma das vezes que a gente conversou, eu até falei sobre isso, né? Que assim, agora é um momento onde a gente pode retomar algumas relações que a gente tem, que são importantes. Porque se é tão importante, a gente tem que dizer para essas pessoas que estão próximas que isso é importante. E o que que é importante? É puxa, isso importante é. eu estar aqui trabalhando? Não é só isso que é importante. É importante eu estar aqui Aham, trabalhando, mas eu também ter um momento onde eu vou estar com os meus filhos, com meu marido, onde a gente vai estar junto. sim, Isso tem que vir, tem que de alguma forma ter um espaço para aparecer. Porque num primeiro momento, eu acho que talvez já tenha passado isso, né? Mas num primeiro momento tinha uma preocupação muito grande com a produção, aquilo que eu estou produzindo. Era uma produção intensa, né? Aquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estava tão acostumada a acordar, tomar café, sair, tal, 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 mil coisas, que eu tenho que preencher todos os espacinhos de algum jeito. Então agora entender que sim, assim, você não precisa preencher todos os espaços. Pelo contrário, você ter espaços vazios vai ser muito bom, porque você vai ter a oportunidade de criar coisas novas, né? E esses sim. espacinhos assim, e escolher como você vai preencher esses espaços que muitas vezes são importantes de você preencher com que é uma oportunidade para você preencher com as pessoas da sua família, né? As pessoas que estão morando na sua Sim, casa, né? sim. Que isso, Ó, a fala. Renata Lemos lá de Campinas. Oi, Rê, minha querida, tudo bem? Lá ela falando que hoje na cozinha aproveitamos para colocar os assuntos em dia, trocar ideias. É isso mesmo, né, Nicole? É um momento, assim como tem outros, né? Aqui em casa a gente também senta às vezes para assistir, a gente tá morrendo de rir com algumas séries que a gente assiste, porque tem de tudo, né? Então a gente tem rido junto e nos surpreendido com algumas coisas e só de trocar ideia para a gente não ficar fixo no noticiário ou aquela é, perturbação por você estar passando por restrições, né, para sair de Sim. casa. Assim, é uma possibilidade de você descobrir aquilo que faz sentido, né, Cida, para o outro. Né? O que que você gosta de ver, o que que você Sim, gosta de fazer, né? Nesses espaços que a gente tem, é onde a gente vai descobrindo o outro. É isso. Sabe quando a gente pensa assim, vamos dizer, no começo de um namoro, o que que você quer saber do outro? Tudo. E aí você pergunta, e aí você quer sim, saber, e aí você fala, gente, mas né, se você tem um filho, ou se a gente lembra de relações, quando começaram as relações, você fala assim, meu Deus, mas eu passei o dia inteiro com a pessoa e eu quero passar o dia seguinte inteirinho de novo? Né? Como pode? Porque na realidade é uma grande descoberta. Você tá ali, uau, sim. quem é o outro, o que que ele quer, o que que ele gosta, né? E a gente pode fazer isso Aham. com quem está perto da gente. É difícil porque a gente não tem esse hábito construído, né? O que eu tinha de hábito era de sair e trabalhar, era de sair e construir coisas e desenvolver projetos. Então, voltar a ter como projeto aquilo que a gente muitas vezes diz que é importante, que é a nossa família, sabe? Que é as pessoas que Sim, estão ao nosso redor. Então, assim, voltar a ter isso como projeto. O que é isso? Quem são essas pessoas aqui? Né? Se a gente vai percebendo, poxa vida, os nossos filhos e nós mesmos, nós nos transformamos a cada dia. Então, o que que a cada dia a gente tem de novo para dizer e para saber do outro?
né? Isso é Sim. muito profundo, entendeu? A gente não dá conta de fazer isso o tempo todo, que seria insuportável, né? Não dá para fazer isso. Vou fazer isso todos os dias, o dia inteiro. Não, não vai dar. Não, não é suportável, Cida. A gente não aguenta, Sim. porque muito intenso, sabe? Então Aham. não dá para fazer isso. Mas que a gente tenha momentos para isso é muito importante. Que a gente tenha Aham. espaço para isso é muito importante, é muito bacana, né? E isso vai tirar a gente vai levar a gente a nos conhecer melhor, a conhecer quem está ao nosso lado melhor e tirar a gente daquela dor, daquela violência, de todo aquele movimento que a gente estava falando desde o começo. Aham. Tira a gente disso. Porque dá pra. Sabe aquela coisa? Não é que eu tô distraindo a minha mente, enganando. Não é uma questão de enganar a sua mente ou de se enganar. Não é isso. Mas é muito mais se perceber. A hora que eu estou Aham. percebendo aqui, eu vou entendendo, eu vou vendo o valor que isso tem, eu vou vendo a importância, eu vou vendo onde me toca. Isso vai me. É uma energia que tem aí, né? Você vai se energizando, você vai ficando mais fortalecido. E aí você consegue passar melhor pelo que quer que seja, inclusive a questão do isolamento, né? A questão de tudo Sim. isso que a gente está vendo, que deixa a gente tão preocupado e tão aflito, né? Então é aquela coisa, tem paciente que eu atendo que fala, ai meu Deus, essa noite eu não dormi, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha aquilo no mundo, aquilo não sei o quê, mil coisas. Aí na sessão seguinte, ai não, olha, essa semana foi tranquila, eu fiquei levei numa boa, tava todo mundo bem. Porque assim, né? Então tem dias que, Mas a gente ok, tá vai tudo assim, né, bem. Nicole? A Covid tá só assim, né? Mas a gente tá assim, altos e baixos. Mas eu Mas, ainda acredito que esse período bem trabalhado, como você está falando, a gente pode sair dele muito melhor do que entrou. Né, na questão do sim. autoconhecimento, do envolvimento com o outro e de um outro especial, né, que são aquelas pessoas mais próximas de nós. Porque eu estava Uhum. escutando rádio hoje, eu sou das antigas, eu escuto Rádio Saudade. E aí Também eu gosto. fiquei intrigada, eu fiquei intrigada com a propaganda deles, e eles falavam toda hora, todo intervalinho, eles falavam assim: olha, isolamento não é solidão. Nós estamos aqui, a rádio está aqui por você. Tarará. E eu achei tão interessante aquilo, porque de repente assim, eu tenho um movimento super bacana em casa, da família, eu sempre convivi muito com meu marido o dia todo, então para mim tá normal. Normal, eu estar 24 horas com ele é o meu normal, né? Os filhos perto, mas não está normal para todo mundo. E tem gente que está absolutamente sozinha em casa. E é para ser só um isolamento, não é para ser solidão. E a gente acha que a mídia, eu digo assim, a nossa mídia social, né? Não a mídia televisão, ela tira a gente disso porque a gente está em contato com qualquer um. Mas o presencial é algo que nunca foi tão valorizado. Porque eu Uhum. falar com Sim, você pelo WhatsApp é bom, mas não é como estar com você, né? Que foi sim, assim que sim, você começou falando, né, da pessoa que queria sim, convidar, visitar uma amiga. Então, isso que tá complicado, né? Tanto quem não sim. consegue conviver com os seus, como com quem está absolutamente sozinho. Sozinho, né? Porque, Cida, não dá pra gente falar assim, eu vou trocar o convívio social pelo convívio na mídia, né? Porque essas Sim, informações que a gente recebe, isso tudo que a gente recebe, essa mensagem que a gente troca, ela pode acontecer num pequeno espaço de tempo na nossa vida, mas ela não vai dizer da gente, ela não vai deixar a gente acompanhado, vamos dizer, a gente vai continuar solitário. Por quê? sim, Porque não é aí que a gente tem que buscar, não é aí que a gente vai se sentir com alguma companhia acolhido. Não é na mídia, né? Sim, não é na mensagem, não é na foto, não é na imagem, não é aí. É de outra sim. forma. De que forma? Cada um tem que construir isso. É muito difícil, porque a gente não está acostumado, né? A gente está muito É acostumado com fácil. Facebook, Instagram e não sei o que, não sei o que lá. Não, e não é por aí, né? Isso aí tem que permear a nossa vida um pouquinho, mas a gente tem que ter as relações onde a gente troca
presencialmente, e se não for, se você não vai fazer uma troca presencial nesse momento porque não é possível, mas o que eu construo nesse momento? Qual é para quem que eu vou ligar? Com quem eu escolho conversar? É importante isso, Sim. mas conversar de verdade, até que você não veja, mas que você esteja conversando, e não simplesmente mandando uma mensagem sem nenhuma, às vezes sem nenhuma troca, né? Às Um vezes monte de emoji. não é? Às Manda aquele vezes monte de coração. é gostoso receber o coração? É gostoso, tudo bem, é bacana, mas assim, só isso não vai te tirar da solidão, Não vai. né? Ô, Então a Nicole, gente deixa tem eu que te preencher de falar. outras Nós formas. estamos, nós estamos aqui nos nossos 5 minutinhos Os finais aí para a finais. gente conseguir, senão o vídeo depois não cabe, né, no Instagram e a gente vai deixar salvo. Então, eu queria que você colocasse aí umas considerações finais, né? Porque a gente está aqui falando essa parte, vendo que aquilo que era tão bacana, que era a mídia social, a gente viu que não é solução. Solução é gente com gente, não é mesmo? Uhum. É, gente com gente, mesmo que não seja presencial, mas é uma troca diferente Aham. da mídia, né? E o que eu quero falar, o que eu acho que estou tão preocupada em falar e acho tão importante, é a questão assim da gente conseguir se encontrar, olhar para a gente, olhar quais são as nossas dores, olhar quais são as nossas dificuldades, para que a gente possa se fortalecer com isso. Porque a hora que a gente tem mais consciência do que dói na gente, no que é difícil, no que a gente sente falta, a gente fica mais eu, sabe? Eu fico mais fortalecida e sabendo quem eu sou para me relacionar no mundo. Eu não vou Aham. usar de violência, eu não vou usar de coisas que não fazem sentido para mim. E para isso eu preciso me Sim. reconhecer, eu preciso me encontrar. Então isso é uma coisa muito importante que precisa ser feita na época que a gente está vivendo, que é uma época de tanta violência, de tanta ofensa, que até a piada, que muitas vezes para mim é muito feio, sabe? Essa piada que tira sarro, que menospreza, que ridiculariza, que é tão Uhum. comum, né? Mas É, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A ironia sim. pode ser usada, a piada pode ser usada? Pode, mas assim, tem que ter uma medida, tem que ter um cuidado, porque se a gente não cuidar, a gente vai Tem. sendo violento, né? Seja É violento verdade. numa piada que eu repito, piada que eu passo adiante, seja violento fisicamente, emocionalmente de alguma Aham. forma, né? Isso é muito importante, entendeu? Então, assim, e Ah, eu queria muito falar legal. uma coisa, Cida. Um monte de gente, Sim. algumas pessoas, né, me perguntam, ai, mas você é o Instagram, o seu Facebook, não sei o quê. Gente, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook e não quero ter, porque não consigo me organizar com essas mídias. Então, se alguém quiser falar comigo, pode falar comigo pelo meu telefone ou pelo meu e-mail, tá? Se precisar, Fala o se teu quiser, e-mail para pode a gente entrar em pôr aqui na contato. tela. É Qual que é teu e-mail, Nicole? nicole.goncalves, sem cedilha, Gonçalves, Nicole. Ponto. Peraí, deixa eu voltar aqui. Goncalves. Ah, arroba arroba. gmail, arroba gmail.com. Ponto com. Joia, tá aí na tela, ó. Nicole É, Goncalves, arroba arroba gmail.com. gmail.com. Então, pode me mandar mensagem, pode me ligar e a gente conversa numa boa, se alguém estiver precisando de ajuda. Nem que não precisa ser um atendimento, mas assim, se alguém quiser uma conversa, alguma coisa assim, pode entrar em contato que eu estou Ai, à que ótimo. disposição, tá? Olha que carinho E especial aí para quem está nos assistindo, hein? estamos aqui, postos para ouvir quem precisar. E eu queria falar uma coisa. Eu não tenho essas mídias, mas eu tive que entrar, né, para Aham. fazer a live e tal, assim, já tive que fazer isso mais de uma vez, né? Meu filho veio aqui dar um oi. Mas o que eu queria dizer é que, assim, a minha tia tá aí me assistindo. Oi, tia, um beijo. Ah, aproveite. Olha, mas Que a ela também Nicole não é tá com muito um Instagram, tecnológica. né? Ah, é, Então, eu tenho, é mas eu Nicole não uso, Cida. Gonçalves? O meu Instagram? Eu não Tem que sei, usar, Cida. Nicole. Ela nem sabe, é ótimo. Não dou Depois a conta gente vai disso. procurar lá e colocar. Tá. Vai Se aparecer alguém aqui no precisa. vídeo depois. Tá, mas se alguém É. precisar, pode falar comigo por e-mail, que eu acho que é mais fácil. Tá? Ah, legal. Olha, E vamos fazer Cida, o mais seguinte, uma a gente tá. vez,
Mais Deixa eu uma só vez, tirar uma fotinho obrigada. nossa aqui, que Ah, as meninas da nossa. escola ficam desesperadas. Então vamos ver, Nicole, dá aí um sorriso para a gente fazer uma fotinha. Pronto, consegui. Consegui? Eu sempre peço ajuda das meninas, mas agora eu consegui. É porque eu tenho Ah, feito mais lives no YouTube, né? E agora a gente fez uma no Instagram aí que o pessoal votou, né? Você sabe que teve toda uma votação essa semana do horário e do dia da semana. Mas a gente acabou fazendo com o Nobu na quarta-feira, foi muito legal, tive muito feedback positivo, como também sempre tenho feedbacks ótimos quando faço a live com você. Eu adoro, gente, bater papo com psicóloga, adoro conversar com psicóloga, acho muito legal, acho muito proveitoso. Eu quero que você aproveite essa oportunidade, se você tiver uma pergunta, às vezes, né? Alguma questão que você precisa até um desabafo, olha, a Nicole gentilmente colocou o e-mail dela aí à disposição. Eu acho bacana porque às vezes a pessoa não tem essa, ou nunca passou, né, pela oportunidade de falar com um psicólogo, ou ter um tipo de liberdade, assim, né, de privacidade para isso. Claro, a Nicole falou, não é uma consulta, mas às vezes você é um desabafo, tem a chance aí, aproveite que a Nicole é sim. ótima, gente. Cida, obrigada. Foi gostoso novamente conversar. Eu tô vendo aí, gente, uma Foi amiga minha, ótimo. Dani. Ah, que linda! Um beijo, Dani. Olha que Faz legal. muito tempo que eu Gente, não põe um vejo. joinha aí se você gostou. Compartilhe com seus amigos. Essa live vai ficar salva no nosso Insta, no nosso Face, Escola Internacional Nova Geração. Você acha lá nas nossas mídias sociais e você pode compartilhar a partir de lá essa live com seus amigos, com pessoas queridas, porque vale super a pena a gente pôr em prática algumas dicas aí da Nicole, porque o que vale é a gente valorizar a vida e saber que ela tem valor, né, Nicole? Ó, tem uns coraçõezinhos Isso aí. subindo aí, Nicole. É, acho o máximo, uma lindinha isso. É. Um beijo Cida, enorme para obrigada, um você, beijo, bom final de semana para todos e muito para amor no você coração de também. vocês. Um Com beijo. certeza, Nicole. Obrigada demais. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. pessoal. Obrigada por estarem assistindo aí. Depois curte lá, depois o seu comentário. E nós vamos fazer outras lives. Você pode sugerir assuntos. A gente pode trazer a Nicole de novo, nós vamos trazer o Nobu de novo. Então aproveite, né? Sugerir alguns temas aí que a gente vai mandar ver. Tá bom, Nicole? Obrigada. Beijo enorme para Beijo, você. Cida. Tchau. Tchau, tchau.